Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira, um espaço de conteúdo aí sobre agronegócio que vocês conhecem da plataforma Agro Revenda, sempre falando a respeito de assuntos que dizem respeito aí a todos os atores da cadeia produtiva do agronegócio do Brasil. Do assunto hoje aqui, trouxe essas duas moças aí, ó, que é para falar com a gente a respeito de regulatório, a respeito aí de legislação para manter a qualidade de produção em indústrias e também nas granjas onde tem aí rebanhos de animais, né? Eu estou falando aqui com a Denise Gregori ou Gregory, Denise? Gregori, Gregório. Gregori. Ela que é médica veterinária e com a sócia dela gastando uma empreitada nova. Elas vão explicar para a gente aí por quê, que a Ellen Carolina Libera, que é formada em publicidade, né? As duas estiveram aí na reunião. Vocês sabem que a gente tem um cliente maravilhoso, que é a ASBRA, a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. E na última reunião que eu estava presente, elas estavam também falando a respeito aí do tema, que é um tema grave, importante, necessário e grave, que é a questão de qualidade dentro do processo industrial e do processo de confecção, né, de proteína animal. Em primeiro lugar, bem-vinda aqui às duas, a prateleira, tá, Denise? Tá, Ellen? Muito Obrigada. obrigada. Fala uma coisa, vocês são pessoas experientes no setor, mas agora foram lá nas Brand falar em nome de uma empresa, de uma nova empresa, uma empreitada nova que vocês estão. Como é que foi essa ideia aí de sair do trabalho para abrir uma agroconsultoria? Bom, então eu trabalhei, inicialmente minha carreira começou na Mogiana Alimentos, na área da Nutriserviços, e Sim. depois eu fui para a MK Sab e fiquei 25 anos. A Ellen ficou 22 anos na MK Sab também, e nós atuamos na área da qualidade regulatória. E a Ellen foi para a área também de produção, Perfeito. ficou de alguns anos como coordenadora da produção. E aí, no final do ano, nós resolvemos, né, nós saímos da empresa e resolvemos montar a consultoria, já que a gente tem bastante experiência nessa área, a gente já visitava bastante os clientes também, visitava as granjas, né, por solicitação, até para ajudar com a implantação da qualidade e ajudar com o recurso de multas, né? E aí nós achamos que seria um bom caminho para a gente seguir, né? Perfeito. Fala uma coisa, Ellen. É bastante gente, né, bastante empreendedor em vários setores e também no agronegócio, não tem uma plena consciência de como são as normas, as regras, né, legais que precisam obedecer. Não é isso, né? O panorama não é muito bom, não. Eu estou falando bobagem. Tem melhorado bastante, tá? Assim, o pessoal tem interagido mais com a legislação, até porque você viu a consequência que pode gerar aí se não interagir com a legislação, mas o que a gente vê é muito assim, não é um despreparo na hora de colocar a legislação em prática. O pessoal, geralmente, né, os produtores, os granjeiros, eles sabem o que tem que fazer, mas assim, colocar isso em prática é difícil, as validações, os procedimentos, né, implementar isso. E treinar a equipe, a gente sabe que hoje mão de obra é um problema aí para todo mundo, né? É deixar a engrenagem pronta para operar ali e não ter problemas aí com as obrigatoriedades legais do Ministério da Agricultura, né? E até dos próprios clientes, porque os clientes também estão mais exigentes hoje em dia, né? E Então, o que a gente vão fazer exigência em nome da lei, né? Como se fosse a lei. Exatamente, né? E nem só em nome da lei, tem muita gente exportando, né? Então, assim, o que a gente viu foi, a princípio, a gente abriu a consultoria aí para fazer o que a Denise falou, fazer o procedimento, ajudar com a recursos, né? Mas aí a gente teve uma surpresa grande que a gente está sendo muito mais chamada para parte de recurso, né? Pessoas que foram, empresas que foram fiscalizadas Ah, e tá. tiveram algum problema ali para ajudar a montar plano de ação, coordenar os processos que estão precisando de alguma reforma, né? Foi uma surpresa grande, porque a gente achou que a partir assim, treinamento, procedimento, e a gente acabou indo ali. É lógico que aparece isso também, porque isso é de praxe, né, do nosso negócio, mas a parte regulatória e fiscalização muito mais ativa. Perfeito. Dani, fala uma coisa. A Ellen estava falando a respeito dessa surpresa, né, que causou quando começaram a atuar, né?
Na verdade, granja e indústria tem que ter um profissional só cuidando disso, é com ele que vocês vão interagir, né, que a HD Agroconsultoria vai interagir, ou não, ou a conversa, essa adequação, né, essa conformidade é feita com alguém que opera em alguma área e naquele momento troca informações com vocês. Então, é importante ter uma pessoa responsável por essa área dentro da granja. Na indústria costuma ter, né? Mas na Aham. granja é importante que tenha, porque precisa acompanhar a legislação, precisa treinar a equipe, precisa adequar a documentação. Então, não dá para uma pessoa de outra área correr lá, fazer alguma coisinha, Quebrar um né? galho, né? E acaba deixando buracos, né? Então, é Aham. sempre importante ter alguém que seja responsável. Não precisa ser exatamente o RT, mas que tenha alguma pessoa que esteja preparada para isso, ou que se prepare para isso, que faça, seja treinada, que cuide da documentação, que Ah, entenda da legislação, né? E porque ela que vai fazer o treinamento, essa pessoa que vai ser responsável por treinar a fábrica, por treinar a equipe até comercial, né, para saber o que pode fazer, o que, que não pode, passar para os clientes, né? Então isso é importante. perfeito. Ellen, fala uma coisa para mim. O brasileiro reclama muito a respeito de legislação, né? Um fator que tem é de complexidade, né? Da norma, da complexidade da legislação. Isso é também em relação ao regulatório, qualidade? Isso, né? Está diretamente ligado aí, porque tudo que nós fazemos dentro da indústria ou dentro das granjas está ligado, tem um amparo legal, né? Aham. Lógico que tem algumas outras coisas que as pessoas comercialmente aí definem para fazer, mas é sempre amparado por uma legislação. Então, quando a gente vai fazer uma auditoria ou quando nós vamos empregar algum procedimento, é sempre baseado numa legislação. E elas são mesmo complexas, nós Ah, temos muitas legislações, né? uhum. Não temos poucas. O Brasil é um país que tem muita legislação e elas, nesses últimos 5 anos, elas sofreram muitas modificações. A gente ficou aí de 74 a 2007 tranquilo, né? Com aí duas legislações um pouco mais importantes. E aí, depois de 2020, praticamente, nós tivemos aí mudanças significativas quase todos os anos, né? Então, principalmente nas questões de validação de processo, que é Ah, onde peca mais na hora de fazer, né? Porque são processos hoje em dia que você tem que validar. Uma mistura, uma limpeza, né? Evitar ali a contaminação cruzada, porque o que que a gente faz? É evitar ali perigo químico, físico e biológico. Então, está sempre muito amparado aí no critério legal e ele tem que ser seguido. Perfeito. E só para completar, Ellen, e existe, como em outros setores, existe também essa questão de ter legislação federal, legislação estadual e legislação municipal? Sim, tem as legislações, né? O mandatório mesmo é o que está lá dentro do portal do Ministério da Agricultura, né? Uhum. Hoje muita coisa eletrônica e onde a gente vê assim um caminho aí que as empresas têm que caprichar mais na hora de responder, né? Foi fiscalizado ou está com alguma pendência? Descobrir a causa raiz do problema Ah, e intervir ali de uma forma muito preventiva para que ele não ocorra de novo, né? Porque nós temos aí o problema das multas, de repente a pessoa resolve pontualmente uma questão ali que ela foi fiscalizada e não coloca na rotina da ah, empresa. E isso. aí no próximo ano, ou depois de geralmente 1 ano e meio ali, volta a fiscalização ou volta o cliente se depara com o mesmo problema. E é aí que a coisa aperta um pouco para o produtor, né, ou para a própria indústria. Perfeito. Porque aí a multa ela tem 10% a mais, ela tem 5 anos para sair fora do script ali, então você corre 5 anos de risco de tomar a mesma não conformidade e ter que pagar por ela, né? Perfeito. Por falar em conformidade, ô Denise, normalmente esse tipo de. Vamos falar do federal, só para dar um exemplo, né? A pessoa o profissional que é o servidor, né, que cuida disso para o governo federal, ele normalmente ele dá um tempo para conformidade ou não. Se já acha alguma coisa errada que não está de acordo com a lei, a empresa já é multada.
Depende do tipo de infração, né? Então, tá. Depende do tipo. Então, pode dar multa na hora, pode dar um prazo, se for uma coisa mais simples, que não cause um problema para o consumidor, né? Para o animal ou para o consumidor da carne, Tá. pode dar um tempo. Mas normalmente é dado uma infração, com ou sem multa, Tá. né? E um prazo de adequação. Então, depois desse prazo, você tem que apresentar, a empresa tem que apresentar, a granja tem que apresentar a ação corretiva que foi feita. Você tem dois tipos de ações, né? Dois tipos de ação. Uma que é imediata, que você faz na hora que foi pego, e Tá. outra você tem que apresentar como você vai fazer para não ter uma reincidência desse problema. Então, lógico, tem coisas que dependem de reforma da estrutura que você tem que ter um prazo de Precisa do adequação. prazo, né? Precisa. E outras que são coisas mais simples, como uma parte de higienização, né? Alguma coisa mais simples, aí é imediato. Aí tem que ser. Geralmente eles pedem um prazo bem curto, eles dão um prazo bem curto para fazer isso, né? Perfeito. Helena, esse trabalho que vocês fazem, então, esse trabalho está numa área que o que se usa na granja, o que se usa na indústria, está muito lá para trás da cadeia, né? E, inclusive, não está nas mãos da indústria, não está nas mãos do dono da granja, né? Então, assim, isso acarreta muita necessidade de vocês também estarem orientando sobre denominação de origem, a origem de todos os ingredientes do que é comprado? Como é que é isso? Porque é trabalhoso, Sim, né? complexo, né? Hoje é complexo, trabalhoso. A gente tem muita entrada de produtos novos no mercado, né? Hoje em dia, muita gente trazendo aí produtos novos com propostas interessantes, né? E para diminuir custo também, porque hoje o que que você precisa? Você não precisa de um fornecedor, precisa de um parceiro comercial. Uhum. Você não precisa de um produto, você precisa de uma coisa que vai agregar um valor ali, na sua Confiança, né? cadeia produtiva, vai te dar lucro, segurança e qualidade. Ah, Então, é para isso que as empresas têm trabalhado. E a qualificação de fornecedor é um procedimento obrigatório dentro da nossa legislação, é? já para amparar tudo aquilo que eu falei para você, que é segurança na parte do ingrediente, né? Segurança ali que ele não vai estar contaminado com perigo físico, químico, biológico, dentro do meu processo, que eu vou entrar com ele com um controle muito bom e vou conseguir fazer também um monitoramento desse fornecimento aí no decorrer, enquanto ele for meu parceiro, né? Então, assim, isso é muito importante e o pessoal não dava tanta atenção para essa parte. Até porque quando você entra com ingrediente, depois que você vai colocar na mistura, você tem que validar. E você tem que acompanhar, né? O que está entrando e o que está saindo da sua produção. Ele tem que estar dentro das condições de segurança e qualidade ali necessárias para você colocar no mercado. E a questão também das medidas de controle que a Denise comentou, né? Eu não posso simplesmente corrigir o problema. Eu tenho que ter sempre, trabalhar de uma forma preventiva, né? Prevenir que esses problemas não aconteçam. E é aí que a gente vê aí umas falhas nos procedimentos das empresas, Ah, principalmente agora com a questão de recolhimento e recall, que lá na apresentação da Asbram, você teve a oportunidade de ver também o que acontece se eu negligenciar uma recolha de produto dessa com problema no mercado, né? tem que fazer essa correção e está na lei também lá, Tem né? que fazer, tem que estar documentado, tem que estar validado, tem que estar bem amparado, tem que ter profissional competente, treinado para fazer. Então, assim, a gente tem uma complexidade muito grande. Aquilo que a gente apresentou ali foi só as mudanças que a gente entendeu que foi um pouco mais drástica e que pode acarretar um prejuízo financeiro ali muito grande. Mas a nossa legislação, ela é muito abrangente. Perfeito. Não, uma coisa, né, Denise, assim, a situação, eu até brinco assim que nessa área, porque a gente trabalha numa agência que só tem cliente do agronegócio, né? Desde o primeiro dia que a empresa existe. E eu brinco assim que em relação a essa questão de qualidade de alimento, né, que no fundo vai acabar sendo alimento, né? Essa Uhum. a tendência é cada vez ficar mais severo, né? O olhar está mais vigilante, a segurança ser cada vez mais exigida, a fiscalização atuar cada vez mais. E é assim mesmo o empresário tem que entender, né? Isso.
os ingredientes, muitos deles eles são oriundos da nutrição humana. Então, ele já tem um padrão de qualidade que a nutrição humana também exige, Perfeito. né? Tem até uma lista de itens que se pode usar da nutrição humana. Então, o padrão já está bem alto, né, de qualidade. E também o Brasil, como é um grande exportador, ele tem que se adequar às legislações de fora. Então, além de atender a legislação aqui do Brasil, também tem que atender a Saber o que o legislações de outros comprador quer, países né? do comprador. Então, a gente acaba juntando essas legislações, né? E acaba ficando bem maior e bem Fica mais complicado ainda. mais complicado e mais exigente ainda. E Ah, o próprio Ministério ele já olha para essas legislações externas e tenta colocar na legislação nacional, né? Para padronizar, né? Para ter é. uma padronização. Então, Mas no muita coisa de fundo, fora já está aqui, né? no fundo é bom, né? É bom que seja assim, é bom que seja exigente, porque é coisa para animal, o animal é como a gente, é um ser vivo, merece respeito. E a gente também, porque vai pôr na boca uma coisa, né? Tem que estar seguro daquilo, né? Sim, sim, sim. É segurança, né? De você comer uma carne de qualidade, né? Então, Um produto de origem animal de qualidade. quando eu estou com o tempo meio estourando aqui, não posso terminar de jeito nenhum sem falar assim, quantos meses de trabalho a HD Agroconsultoria Gregory? Não deu um ano ainda, ou deu? Não, não, nós saímos da empresa no final do ano passado, né? Então, nós estamos agora entrando no quinto mês. E como é que tá o negócio? É isso que eu quero saber. Nós temos feito bastante consultoria, Ah, temos sido legal. bastante procurados, principalmente porque a gente comentou, né? Que até eu falei lá na apresentação das Bran, e a Ellen comentou aqui. Para recurso de multa, a gente tem feito muita coisa, Tá, né? Tem sido bastante procurado para não recurso da multa, mas para adequação da propriedade que perfeito. foi Foi autuado, fiscalizada. alguma coisa assim. Isso. E o nosso foco também são as granjas, né? Porque a gente vê que a granja não consegue ter facilmente a legislação, consegue ter facilmente o acesso, né? Aos treinamentos, a fazer treinamentos, a ter a legislação. Então, esse é o nosso foco também. Né? Além de empresas, a gente focar nas indústrias, nas granjas, além das indústrias, nas granjas também. Maravilha. E, Ellen, e onde é que vocês vão chegar? Onde é que vai chegar a HD Agroconsultoria? Se combinar o sonho de vocês com a realidade. Né, a gente assim, sempre gostou muito do que a gente faz, tanto que a Bom, gente não quis voltar para mercado de trabalho, né? A gente queria fazer isso mesmo. Já era um projeto que a gente comentava bastante aí. Eu e a Denise, a gente já trabalha junto há muitos anos, né? E a gente vai chegando numa idade que a gente quer ajudar mais, né? Quer incorporar alguns processos ali. E essa questão de legislação, a gente só vê que a tendência é que ela vá sempre evoluindo ali, até porque o Brasil aí está no ranking dos maiores exportadores, então a sociedade a gente muda, não né? vê uma retrospectiva disso aí de uma maneira negativa, sempre muito positiva, né? Eu acho que as legislações são muito boas, a gente está no caminho certo, né? Até porque pela grandiosidade da produção de proteína animal do Brasil, a gente não vê que isso a tendência é o pessoal pegar mais leve, ser menos rigoroso, tanto na parte dos clientes cobrando, quanto a parte de fiscalização, né? Os organismos reguladores aí. Então, a gente quer ir por esse lado mesmo para ajudar, né? A gente não quer fazer o procedimento, não quer ali só dar o treinamento, a gente quer entrar para agregar valor ali, ajudar com o processo, deixar mais redondo, para que as empresas não tenham problema ali, nem com cliente, nem com fiscalização. Então, esse é o foco da HD hoje, é exatamente isso, é contribuir ali de uma maneira muito ativa com as validações de processo, né? Pegar toda a experiência aí que a gente tem, que eu fiquei bastante tempo dentro de coordenação de fábricas, né? É, pelo menos três ali delas, a gente teve ali mudança, muitas certificações, então a gente tem um know-how bom aí na parte de certificação, na parte de legislação, e eu acho que isso é muito proveitoso, a gente tem que aproveitar e também transmitir esse conhecimento para o pessoal da Maravilha. indústria. Para terminar aqui, o Denise, quem quer fazer, eu vou colocar na apresentação aqui do nosso bate-papo, né?
Mas aproveitando que a gente está aqui falando, como é que faz contato com a HD Consultoria Gregório e quem tiver interesse? O contato é diretamente com a gente mesmo, né? Pelo LinkedIn, é facilmente a gente Aliás, eu não encontrar. perguntei, vocês duas estão onde? Vocês moram onde, assim, quando vocês estão fixos em casa? Eu em São Paulo, né? A Ellen fica em Vinhedo e eu fico em São Paulo, mas a gente vai para qualquer lugar, onde precisar, a gente Chamou, a gente está chama. indo. Ah, tá certo. Mas tem de cabeça aí telefone, ou site, ou contato, ou rede social. O site está saindo agora, né? Como a empresa ainda é muito nova, então a Ok. gente ainda está com a parte visual aí sendo criada. Mas a gente tem os telefones, né? Eu vou passar o meu, é Ellen Libera, tem o LinkedIn também, Maravilha. 19 91533158 Ok. e o e-mail que é hcarolibera@gmail.com, mas está em vias de mudança já, porque a gente já está com o site em programação aí, hospedagem, Para para poder ter atualizar sempre, né? isso, já tudo em nome da HD Consultoria mesmo. Perfeito. Algum outro contato, Denise? O meu é 11 99671 6215 e o e-mail é denise.gregori@hotmail.com. Maravilha. No LinkedIn tá no nome nosso ainda, tá? A gente ainda está criando a página da HD, mas então no LinkedIn é Denise Gregori e Ellen Libera. Maravilha. Denise Gregori e Ellen Carolina Libero, eu queria agradecer demais vocês duas. Dá aí, ó, tomara que dê tudo certo aí com a empresa, que o trabalho vá de vento em popa. E sempre que tiver alguma modificação que vocês considerem interessante de estar batendo um bombo para comunicar, avisar o pessoal, faz contato comigo que a gente volta a conversar. Ah, ótimo, Pode muito deixar. obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade aí, foi muito bom. Não, legal, foi bom, é muito bom, gente. Vocês têm que entender que nem a gente está brincando, a coisa fica mais justa mesmo, mas é melhor para todo mundo. É melhor que todo mundo esteja fazendo tudo direitinho, tanto comercializando no Brasil, como comercializando no planeta inteiro, que é muito bacana. Toda empresa que cresce vai um dia acabar exportando, né? Isso é excelente. Precisa estar fazendo, tá direitinho com a legislação, até porque para estar focado no que faz. Que é ajudar a indústria de alimento para rebanhos e para seres humanos, né? Tem que fazer isso. Uma indústria faz isso, uma granja faz isso. Não pode pisar no tomate com uma questão de legislação que está clara, é muito clara, todo mundo sabe, gente que faz consultoria para ajudar a refrescar aí o dia a dia de grandes e de indústria. De novo, muito obrigado, tá, Denise? Obrigado, Eli, sucesso para a empresa de vocês, e Nós que agradecemos. a gente volta a conversar com você, que acompanha sempre o Papo de Prateleira e a plataforma Agrolevenda, quando tiver alguma modificação que as duas considerem importante, tá bom? Grande Pode abraço. deixar. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.